também não vou me prolongar em relação a essa situação. É assim, no ano de 2013, houve um desentendimento entre a pessoa do réu, o acusado, Pedro Alves da Silva Neto. Ele teve um desentendimento com uma pessoa cujo vulgo é Galo Cego, Edmilson. E nesse desentendimento que houve entre os dois, à noite, houve o esfaqueamento do Galo Cego. Entretanto, não houve testemunhas oculares. O Galo Cego não morreu, está vivo. Veio participar, inclusive, da audiência de instrução e julgamento. Hoje ele não foi localizado. Nem tampouco a vítima, para dizer o que de fato aconteceu. Mas o certo é que, no meu entendimento, por que os jurados entenderam de absolver o Pedro no julgamento anterior? É porque, assim, esse Galo Cego tem, nos antecedentes criminais dele aí, acusações da prática do crime de roubo. Uma arma, faca. Essa acusação contra ele. Tem também a informação de que ele responde pelo crime de lesão contra a esposa dele, Maria da Penha. Esse Galo Cego, ele foi tomar um lanche, numa certa ocasião, numa barraquinha lá que era a filha do Pedro, o réu, que estava atendendo, e ele comeu lá um sanduíche, tomou lá um suco, e disse, bota na conta que depois eu pago, e foi embora. E aí a filha dele se estressou lá com ele, e deu ali um entreveiro, mas não teve lesões. Entretanto, o Galo Cego ficou com raiva, porque comeu, pediu para jogar no fiado, não foi aceito e não pagou. Aí ele voltou, eu não me lembro quanto tempo foi, com um botijãozinho de gasolina, jogou lá na casa do réu, riscou fósforo e jogou. E essa pessoa que atendeu ele, a filha, né, do seu Pedro, veio inclusive até a mão dela, o braço queimado por causa desse incêndio. Era isso que vinha dizer essa testemunha de defesa que estava aí. Eu perguntei, o que o senhor viu? Não vi. O senhor soube dessa situação? E a respeito do réu, Edmilson? Tem uma má fama lá entre a gente, mas comigo ele nunca fez nada, mas tem essa má fama. E o incêndio, é verdade. Eu estava para o Maranhão, eu voltei, ele tinha mandado pintar a porta da casa dele, né, a frente da casa dele, por causa do incêndio que houve lá, foi provocado por essa pessoa. Então, devido a essas circunstâncias, no meu entendimento, que pesavam em desfavor do Edmilson, o jurado entendeu que, pela propensão de ataque, de promover atividades ilícitas, que o errado seria, já que não tinha prova, a própria vítima, que foi lesionado. Aí não tem como negar. O Pedro informa que de fato foi ele o autor das lesões. Ele não veio a morrer. No dia do julgamento anterior, o promotor de justiça, o Dr. Rui, pediu para desclassificar para lesão, mas os jurados entenderam que aquela situação era de legítima defesa. Ele recorreu, foi para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça entendeu por bem de mandar novamente a júri. Então, assim, os outros jurados, né, já vieram aqui, já fizeram análise, inclusive escutaram a pessoa de cada uma dos envolvidos, das testemunhas, fizeram o seu convencimento, e entenderam que justiça era absolvendo
a pessoa do seu Pedro. Era essa a forma de justiça. O promotor de justiça entendeu que era injusto, que o jurado agiu de forma incorreta ao absolver que deveria ter desclassificado para lesões corporais. Então, não existe nos autos essa prova de que, de fato, ele queria matar. Né? Porque, se ele quisesse, o próprio Edmilson disse que ele teria condições. Mas isso não aconteceu. Houveram 3 lesões. Essas lesões não resultaram na morte. O seu Pedro disse, olha, ninguém veio para cima de mim para tentar impedir que eu continuasse. E assim que eu me desvencilhei dele, que ele saiu de lá dessa entreveiro, eu não saí correndo atrás, nem persegui no outro dia, e ficou por isso mesmo, porque, na verdade, eu estava apenas no intuito de me defender. Era essa a intenção que havia lá no meu coração. E aqui ele expôs, veio aqui depor a filhinha dele, né? Explicar a índole dessa pessoa. Vieram testemunhas de defesa, de explicar quem era a pessoa do seu Edmilson, né? A figura da vítima, e o entendimento foi esse. Muito bem, eu li os autos, escutei o depoimento, e escutei o debate do promotor de justiça e do doutor Alex Noronha, defensor público. Eu analisei todo o auto, todas as folhas, todos os depoimentos, escutei tudo. Não ficou nada que eu não tenha vasculhado. No meu entendimento, com razão, o jurado decidiu pela absolvição. Por quê? Nas circunstâncias que ali estava, ora bolas, se a Constituição diz assim, se você tem dúvida, a tua decisão deve ser em favor de quem está sendo acusado. E já que não existia elemento nenhum que corroborasse, que confirmasse o intuito assassino, o ânimo necandi agiu certíssimo o Conselho de Jurados ao absolver a pessoa do acusado, do seu Pedro. E no meu entendimento, assim deve ser a postura dos senhores. Hoje, infelizmente, os senhores não têm à disposição dos senhores o depoimento pessoal do grupo de pessoas que vieram participar no outro julgamento. Mas, no meu entendimento, é um dever moral da gente prestigiar os demais jurados que vieram aqui, escutaram, viram, sentiram e absolveram. E a manifestação da defesa é no sentido de que, assim como o Ministério Público requeriu, demandou de Vossas Excelências a absolvição da pessoa do acusado, o senhor Pedro, por absoluta falta de prova do ânimo necandi. Nós vamos passar agora para o julgamento. No primeiro quesito, vai perguntar sobre materialidade e sobre autoria. O primeiro, materialidade, se existiram esses fatos, ou seja, as lesões, e sim, elas existiram. A segunda pergunta o autor das lesões é o seu Pedro? A resposta também é sim, porque ele confessa. E então vem o terceiro quesito, que é o jurado absolve. E nesse quesito, no meu entendimento, vota com justiça, se Vossa Excelência votar no sentido da inocência do seu Pedro. O seu Pedro é pessoa trabalhadora, pai de família, e esse galo cego é uma pessoa que vive de se assenhorar do patrimônio de terceiros, e aí se confrontou, o jurado confrontou as condições de um e de outro, chegou à conclusão de que, uma vez que não estavam presentes e não existiam testemunhas de como aconteceram os fatos, resolveram entender que, de fato, ali, melhor direito assistia a pessoa do acusado, o seu Pedro. Nesse sentido, é o pedido da defesa para que, no terceiro quesito, os jurados votem no quesito absolve.
Muito obrigado.